Olá, professor, tudo bem? Vou mostrar minhas implementações aqui, começando pelo Jantar dos Filósofos, que é um exemplo de deadlock, né? Que, no caso, quando todos pegam um garfo e ficam esperando pelo outro, e dessa forma ninguém consegue avançar, né? Conforme a gente viu em sala isso. Então, para evitar esse problema, resolver esse problema, a solução que eu pensei foi que todos os filósofos pegassem um garfo sempre na mesma ordem. O primeiro garfo de menor índice e depois o de maior, formando uma ordem fixa, no caso, certo? E essa ordem resolveria o problema de deadlock, no caso, a espera, né? Aqui no começo do código, eu já implementei minha classe principal, e logo abaixo eu defino o número de filósofos em static final int, né? E crio o vetor dos garfos, onde cada posição do vetor é um objeto, que eu vou usar como um monitor, né? Ele vai sincronizar o acesso, no caso. Já embaixo, o bloco estética aqui cria cada garfo. Ele roda uma única vez, apenas só quando o programa começa. Logo aqui embaixo eu crio a classe de filósofos, né? Onde cada filósofo será uma thread, e na linha de baixo eu uso o ID, que vai servir para identificar qual filósofo é cada um. Aí aqui embaixo, da linha 21 à linha 25, eu estou definindo os garfos e aplicando a ordem fixa. Que no caso aqui é calculado os dois garfos do filósofo, né? O primeiro de menor número e o segundo de maior número. É, e isso é o que vai fazer a ordem funcionar. Aí aqui a partir da linha 27, eu inicio os métodos, que primeiro, no caso o filósofo, ele vai pensar e depois ele vai ficar com fome. Aí aqui em Synchronized, ele primeiro tenta pegar o garfo de menor índice, né? Do índice menor, no caso, tipo, menor número, e depois ele tenta pegar o garfo de índice maior, no caso, maior número, né? E então depois ele só come. E os blocos Synchronized, eles que garantem que apenas uma thread por vez pode usar aquele garfo. No caso, não vai ter a chance de outro filósofo tentar utilizar, ou vir a tentar utilizar, aquele mesmo garfo que outro filósofo já está em uso. E aqui embaixo a gente vai ter nosso main, que ele vai criar e iniciar todas as nossas threads e colocar a execução que vai estar acontecendo em paralelo, né? Todas as nossas threads. Aí agora só comentando um pouco do código que eu gostaria de falar aqui dentro do método run aqui, o filósofo ele vai entrar num ciclo, onde ele vai ficar com fome, vai tentar pegar os garfos e comer. E o que faz a diferença é o Synchronized que eu usei, que faz com que eles acessem os garfos com exclusividade. Enquanto, por exemplo, a thread que está segurando no garfo, nenhuma outra vai poder usar aquela thread do garfo. Então torna ela exclusiva daquele filósofo. A saída que eu vou mostrar no console, ela que mostra o que está acontecendo em paralelo. No caso, que o Synchronized torna única aquele garfo para o filósofo, de forma resumida. E agora eu vou rodar o código para a gente poder ver o resultado que vai mostrar no nosso console. Ele roda tudo instantaneamente, e como todas as threads estão acontecendo no mesmo momento, por isso ele causa essa desordem. Mas podemos ver que, ó, aqui no começo, todos começam pensando, e daí eles pegam o de menor número, o garfo, no caso de menor índice, né, menor número, e depois eles trocam pelo de maior número. E assim sucessivamente com todos os filósofos, e todas as threads rodando ao mesmo tempo. Até que quando chega no final, todos os filósofos devolvem os garfos e termina o programa, rodando conforme a resolução do programa, né? Conseguindo resolver o problema de sequência, dado pelo problema inicial, que sempre acabava ficando em espera e dando deadlock. Essa foi a resolução desse código, e agora eu vou mostrar os outros. Aí esse aqui vai ser o código com deadlock, né, do Jantar dos Filósofos, a versão que, no caso, ela acaba gerando erro e não consegue seguir o propósito. Essencialmente é quase o mesmo código. A única diferença vai ser no nosso Synchronized, que ao invés de estar como no primeiro, da, onde ele pega o menor e depois o maior, aqui ele vai pegar primeiro só o da esquerda e depois da direita. E isso é definido aqui no nosso Synchronized. E essencialmente essa é a única diferença dele. Todos os filósofos tentam pegar o garfo da esquerda ao mesmo tempo, depois todos tentam pegar o da direita, e eles ficam travados em um círculo, cada um segurando um garfo e esperando o outro. E é isso que vai causar o deadlock nesse aqui. Que a única coisa que teve de correção pro outro código corrigido foi que, ao invés de ser ele pega na esquerda e espera o da direita, ele pega primeiro o maior perdão, ele pega primeiro o menor e depois o maior índice, né? E isso cria uma ordem que elimina a espera circular, dele pegar e ficar esperando. Então, nesse aqui que tá com o problema proposital, cada um pega um garfo em uma ordem diferente, né? Pega com a esquerda e espera com a direita. Isso que acaba gerando deadlock. Agora que eu vou mostrar rapidamente só ele rodando, eu vou rodar o código, só pra gente ver a diferença. Ele também começa pensando, todos os filósofos pensando. Aí a diferença é que eles pegam o garfo à esquerda e acabam não só esperando a direita, e isso causa o problema. Ó, aqui no começo já mostra, o filósofo 4 está com fome, aí ele pega o garfo 4 à esquerda, aí o filósofo 0 com fome, ele pega o garfo 0 à esquerda, e assim por diante. Agora eu vou estar mostrando o código corrida sem controle, que o objetivo era simular uma corrida mesmo.
mostrar um exemplo, né, em que duas threads acessam e acabam modificando uma variável que está sendo compartilhada pelas duas ao mesmo tempo, só que sem sincronização. E resulta no final sair errado, né, por conta dessa falta de sincronização e compartilhamento ao mesmo tempo. Logo no começo, em static int, eu criei a variável, né, que chama o contador, que é compartilhada entre todas as threads que tem. É em cima dela que eu vou fazer a condição de corrida. Todas as threads vão trabalhar em cima do mesmo valor, no caso. Aí logo aqui em seguida eu tenho a nossa criação da classe tarefa, que representa o que cada thread vai estar fazendo. No caso, elas estendem de thread, né? Então elas puxam as características de thread. Então cada objeto dessa classe é uma thread no método run. Eu coloquei um laço que roda, eu coloquei um laço que roda 100 mil vezes. Em cada interação, ele fez o contador. A ideia teórica é simples, que se eu rodar as duas threads no mesmo laço, o resultado seria o contador terminar com um valor extremamente alto, né? De 200 mil. Só que aqui eu não uso nenhuma forma de sincronização, justamente porque é uma opção já para dar errado, no caso, esse código, né? Mostrar o que aconteceria. Então eu não usei nenhuma forma de sincronização e na prática as threads acabam se atropelando, porque tentam se produzir ao mesmo tempo. E no main aqui eu crio e inicio as threads e eu criei duas instâncias, né? A tarefa T1 e T2, que cada uma vai rodar seu próprio run, mas as duas vão mexer no contador. Então quando eu chamar no start, as duas começam a executar em paralelo. Aqui daí logo em seguida no try, eu coloquei o join, que serve para garantir que o programa espere as duas threads terminarem o trabalho antes de continuar, né? Ou seja, ele vai calcular o valor final do contador depois que as duas completarem os 100 mil incrementos. Ou pelo menos tentarem, né? No caso, como é o código que foi feito justamente para ocorrer o erro. E aqui no final, eu tenho o print, que vai mostrar o resultado final da variável compartilhada entre as duas que terminaram. Então agora eu vou estar rodando o código para a gente ver o que aparece, qual é o resultado do código. O valor final do contador ficou em 127.692, que é justamente o valor final do contador. É importante porque quase nunca é 200 mil, de fato, mesmo sendo o resultado que era o correto, né? Em teoria era para ser isso. E normalmente parece um número menor, como esse que apareceu, porque depende da execução, né? Como uma sobrecarrega a outra. Isso mostra como as duas estão sendo incrementadas ao mesmo tempo, sem nenhum controle, assim, se sobrescrevendo, e a operação acaba falhando por conta dessa sobrescrita de uma em cima da outra. E é exatamente isso que cita a condição de corrida, que vai depender de como elas intercalam durante a execução, ou seja, não é confiável. E agora eu vou estar mostrando o outro código, que é o corrida com semáforo, para a gente ver como seria o correto. Então agora eu vou estar mostrando o código corrida com semáforo, que o objetivo desse daqui é justamente corrigir o código anterior, né? Que um sobrescreveu o outro, só que esse aqui é a versão correta. Que eu basicamente faço a mesma coisa, que é as duas threads incrementando a variável compartilhada, só que dessa vez eu vou fazer o uso do semáforo binário, que ele garante que só uma thread modifique o contador por vez. No caso, não vão ser as duas que vão estar modificando ao mesmo tempo, e sim uma por vez depois a outra. E a questão é mostrar que cada sincronização o valor vai ser confiável, diferente do anterior, que devia dar um resultado e ele não batia o resultado. Aí aqui já mostrando o código, eu vou começar pela nossa variável aqui do contador, que foi a mesma do exemplo anterior, só que a diferença já vai estar aqui na linha de baixo, com a criação do new semaphore. Opa, aqui, ó. Que basicamente ele tem uma permissão, ele conta com uma permissão, que é o true, que ele vai ativar o modo de justiça, por exemplo, modo de dizer, né? Porque isso significa que quando as threads estiverem esperando, elas vão ser atendidas por ordem de chegada, entre aspas, né? Porque vai ser como uma espécie de fila. A primeira que chegar vai ser a primeira atendida. E é isso que vai controlar o contador. Já em seguida aqui, eu tenho nossa classe tarefa, que a estrutura dela é bem parecida com a do código anterior, que uma thread incrementa o contador 100 mil vezes. Só que a diferença é que antes de fazer o contador, eu chamo o semáforo, e depois eu garanto que o semáforo venha conferir aqui com o Akiri, o Akiri faz a thread pedir a permissão para entrar na região com o semáforo que foi criado. Só uma thread por vez pode passar desse ponto, então ele faz obrigatoriamente respeitar a regra. O finally garante que, mesmo se acontecer alguma exceção, o semáforo release aqui eh, seja chamado, liberando a permissão para a próxima thread. E dentro desse par de Akiri, eu deixo apenas o contador, que é a operação que antes gerava a condição de corrida, só que agora, com uma só thread, entra ali por vez. Então não vai mais ter o risco deles se atropelarem igual no código anterior. Aí aqui no nosso main, eu crio as duas threads, né, T1 e T2, eu inicio as duas com um start, e uso o join para esperar as duas terminarem antes de prosseguir. Ah, é o mesmo padrão de antes, só que agora com o semáforo controlando o acesso à variável. E por fim eu mostro o valor final no nosso print, que aqui que tá a diferença. No caso agora, anteriormente também, era com as duas rodando ao mesmo tempo para atingir o valor de 200 mil, e não atingia, porque uma sobrecarregava a outra, uma sobrescrevia a outra. E agora quando a gente roda, vou rodar aqui, a gente pode ver que isso não acontece. O código executa corretamente como é para ser. E esse foi o resultado. Agora eu vou estar mostrando os nossos dois últimos códigos. Esse aqui é o deadlock exemplo. Ele é a versão com problema do outro deadlock. E esse é essencialmente quase a mesma coisa dos anteriores, que ele vai tentar rodar duas threads no mesmo recurso. E esse aqui serve essencialmente para mostrar o que acontece quando cada thread tenta pegar os recursos em ordens diferentes. Então, logo no início aqui do código, eu tenho o static final 2, um referenciando o recurso A e o outro o recurso B.
eles representam os recursos compartilhados. E eu tenho duas threads, né, que é a tarefa um e a tarefa 2. A tarefa um pega primeiro o recurso A e depois vai tentar pegar o B. E a tarefa 2 faz o contrário, né? Primeiro ela pega o B e depois ela vai tentar pegar o A. Ou seja, elas vão estar pegando os recursos em ordem opostas dentro do nosso método run, né? De cada uma. Eu estou usando o synchronized, que eu usei nos outros códigos também, ah, que é uma thread inversa. Ou seja, se as duas começaram do jeito certo, a execução funciona. Mas se a tarefa um ela pegar o recurso A e a tarefa 2 pegar o B, por exemplo, quase ao mesmo tempo, as duas ficam presas, esperando pelo outro recurso que nunca vai ser liberado, porque vai estar com o outro recurso. Então isso vai causar uma trava ali e o programa vai travar completamente. Então esse aqui serve mais para mostrar o deadlock acontecendo de forma simples, né? É basicamente o mesmo problema do jantar dos filósofos e da corrida, só que só reduzido para os dois recursos. Eu vou mostrar rodando agora. E conforme eu falei ali, eu vou mostrar rodando. Esse é o código completo, o nosso main, que vai gerenciar nossas tarefas. Agora rodando o código, a gente vê, conforme o que eu falei, onde a tarefa um vai tentar A e bloqueou, daí tentando B, e a tarefa 2 bloqueou B tentando A. Esse é o exemplo com um erro, e agora eu vou mostrar o deadlock correto. Agora eu vou mostrar meu arquivo deadlock resolvido, né, meu código, e esse é o mesmo exemplo anterior, só que agora corrigido, diferente do anterior, né, que estava com um erro proposital. As duas threads passam a pegar os recursos sempre na mesma ordem. O problema da versão anterior com deadlock é que a tarefa um pega A, depois B, e a tarefa 2 pega B e depois A. E isso cria o ciclo de espera. E nesse código eu resolvi dando uma ordem fixa. Assim como nos códigos anteriores, eu fiz basicamente a mesma coisa. Então aqui em Object primeiro e Object segundo, eu, eu consegui resolver dando essa ordem fixa. As duas threads usam exatamente a mesma ordem, independente de qual seja a thread. Depois no nosso Synchronized, eu primeiro coloco pro primeiro e depois pro segundo, e com isso as duas threads tentam pegar A primeiro e só depois tentam pegar o B. Isso remove o, o ciclo que elas estavam seguindo, que é justamente o que estava causando deadlock. E quando eu rodo o código, o programa não trava, porque as duas threads conseguem pegar os recursos e terminar normalmente, o que o outro código não fazia. Esse código é para mostrar que a solução do problema é simplesmente padronizar a ordem dos recursos, assim como foi nos dois primeiros exemplos, tanto da corrida quanto dos filósofos. Agora eu vou rodar o código, antes vou mostrar que ele é extremamente semelhante ao outro, só que seguindo outra ordem, uma ordem fixa no caso. Ele mostra que a tarefa um bloqueou A, daí bloqueou B, aí executou sem o deadlock, e a tarefa 2 bloqueou A e depois bloqueou o B, e executou sem o deadlock. Esses foram os códigos, e esse foi o trabalho.